CNN Prime Time desta quarta-feira, 12 de março, tem a reação brasileira e mundial ao tarifaço de Donald Trump. O governo do Brasil chamou de injustificável e equivocada a decisão americana de taxar em 25% o aço e o alumínio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não vai retaliar os Estados Unidos. O analista Caio Junqueira explica a posição do setor brasileiro do aço. O Canadá e a União Europeia têm opiniões bem diferentes da nossa. Anunciam que vão impor, sim, tarifas retaliatórias bilionárias aos norte-americanos. A inflação de fevereiro chega ao maior patamar dos últimos 22 anos para o mês. A conta de luz foi a grande vilã da alta dos preços. Saem as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. A entrega já começa na semana que vem. Na Espanha, Vini Júnior é alvo mais uma vez de racismo por parte de torcedores do Atlético de Madrid antes da partida pela Champions. E na série especial sobre os 5 anos da Covid-19, como a inovação foi a peça-chave para a economia global se recuperar dos efeitos da pandemia e o boom do comércio online pelo mundo. Estamos ao vivo com reportagens especiais e análise objetiva, destacando as mudanças que vieram para ficar. E sem imaginar como vivíamos sem, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Para um governo que busca reduzir a inflação e melhorar seus índices de popularidade, a quarta-feira não trouxe boas notícias. A inflação de fevereiro foi a maior para o mês desde 2003, alcançando 1,31%. É preciso destacar que, em janeiro, a inflação foi muito baixa, já que teve um bônus, um desconto nas contas de energia que chegou na nossa casa. Agora, no lugar desse desconto, houve um aumento na luz e isso contribuiu para essa taxa recorde de 1,31%. Mas o custo da energia não foi o único problema. Começo de ano sempre tem gastos extras, fora, claro, outras pressões. Quem nos ajuda a entender o número divulgado hoje pelo IBGE é a analista de economia Thaís Herédia. Thaís, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Hoje falando aqui de Brasília, vamos dar uma olhada para esse comportamento da inflação de fevereiro. Realmente o destaque foi esse que você trouxe. A energia caiu pouco menos de 15% em janeiro e subiu quase 17% em fevereiro. Ou seja, houve uma situação absolutamente ilusória no primeiro mês do ano, comprometendo e muito esse acúmulo de alta dos preços nesse segundo mês e, portanto, a inflação para o mês mais alta em 22 anos. Vamos dar uma olhada no telão, aquilo que mais subiu, aquilo que pesou mais na conta dos brasileiros. Acho que eu vou dividir aí o telão com você. Muito bem. Energia elétrica, como eu disse, com uma alta de 16,80%. Aí vem os dois vilões da inflação de alimentos. Márcio, essa continua preocupando aqui. É importante, antes de eu destacar aqui o aumento do ovo e do café, o preço total dos alimentos, aqueles que a gente come em casa, ele arrefeceu um pouquinho. Ele foi de quase 1% de alta no primeiro mês do ano, em janeiro, para 0,70% de alta agora em fevereiro. Então, arrefeceu, mas continua num patamar elevadíssimo. O ovo com alta de mais de 15% e o café com uma alta de quase 11% foram os grandes vilões agora no mês. Ensino fundamental, por causa das matrículas, alta de 7,5%. Ensino médio, a mesma coisa, 7,27%. Pré-escola, 7%. Nesses três casos aqui, as matrículas nas escolas. E combustíveis, por causa do aumento do ICMS e também do aumento do diesel, promovido pela Petrobras, com uma alta de quase 2,90%, quase 3%, Márcio. Vamos dar uma olhada agora para entender de onde essa inflação está indo, né? E tentar aqui prever para onde ela vai. Vocês estão vendo agora esse gráfico que mostra o comportamento da inflação nos últimos meses e veja como ela teve uma volatilidade. É normal, a inflação ela depende de fatores sazonais, daquilo que acontece, por exemplo, agora em fevereiro, como
como é o caso das matrículas escolares, que é uma coisa que pesa bastante todo mês de fevereiro, mas elas têm se comportado, ainda assim, Márcio, mesmo que a gente já espere essa volatilidade, em patamares muito altos. Então, realmente, é uma inflação que tem uma dinâmica que preocupa. O que temos aí de alento na leitura do IPCA de fevereiro e que houve ali uma leitura do ponto de vista qualitativo, como os economistas gostam de dizer, uma leitura mais positiva para o mês de fevereiro. É porque, no caso do setor de serviços, a inflação de serviços, ela ficou praticamente estável. Essa é uma inflação preocupante, mais resistente, que demora a reagir ao Banco Central. E a inflação dos bens industriais, que também teve uma alta menor do que o esperado. E aqui a leitura dos economistas, Márcio, é que aquele repasse cambial esperado por causa da alta do dólar desde o final do ano passado, talvez já tenha passado do pico e a expectativa agora é de um comportamento melhor desses preços, Márcio. Pois é, olhando para esse gráfico que mostra os meses, a evolução da inflação nos meses, e você acabou de falar isso, mas só para confirmar, ver se eu entendi direito. Para março, a tendência, claro, ser menor de 1,3, mas vai cair bastante, vai ser muito melhor? A gente tem um horizonte mais positivo em relação a isso? Mas depende da comparação, né? Se a gente comparar com o 1,31 de agora, vai né? cair. Voltar para a casa do 0,70, que é, por exemplo, a previsão 0,60, que é a previsão do André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, e é a média do mercado, realmente é uma boa passagem. Até porque muita coisa que subiu agora em fevereiro não acontece mais, né? O caso da escola é um deles, o próprio caso do combustível que já foi. Então, ela volta um pouco, mas ela se mantém num patamar muito alto. A previsão dos economistas é ainda de uma inflação no ano mais perto de 6% até do que de 5%, que ainda assim é muito alto. E a preocupação ainda é a inflação de alimentos. E a Thaís tem um levantamento exclusivo sobre o custo do prato feito no Brasil. É diferente do preço que a gente paga no mercado, né? Mas o quanto que isso está pesando no bolso ou não, Thaís? Olha, Márcio, esse levantamento foi feito pela Marcela Kawauchi, que é economista da Lifetime Asset Management, em que ela fez uma conta de como está se comportando o preço dos alimentos que compõem o chamado PF, né? O nosso bom e gostoso PF, arroz, feijão, salada, alface, tomate, que a gente come todos os dias, e os temperos que fazem parte desse PF nosso de todo dia. Vamos dar uma olhada aí também no telão de como é que está pesando no prato dos brasileiros. Esse número do meio é o número que impressiona, Márcio. A gente acabou de dizer que o IPCA está em 5,1% em 12 meses. O PF do brasileiro, a alta agora em fevereiro, chegou a 9,2%. Nas contas da economista Marcela Kawauchi. E aí, no prato da esquerda, a gente tem aqueles alimentos que mais subiram, entre eles o alho, olha lá, mais de 30%, o óleo de soja, mais de 23%, e a carne, as carnes em geral, né? Aqui não é só a carne bovina, mas as carnes em geral, com uma alta de 22%. O destaque para baixo fica para o arroz, o tomate, o feijão, o arroz com uma queda de 4%, o feijão com uma queda de quase 19%, o tomate também da saladinha, uma queda de 10%. O alface também teve uma quedinha menor, então a saladinha ficou mais garantida, viu, Márcio? A cebola é o preço que teve a maior queda, com mais de 32%, mas no geral, o que a gente olha quando a gente olha para esse prato aí, é isso que o brasileiro está pagando, né? É isso que tira o humor do brasileiro. E como a Marcela Kawauchi me disse, o alimento é aquilo que a gente compra todos os dias, toda hora. Não é uma coisa que a gente dispensa. Portanto, a pressão do custo de vida dos brasileiros, ela é uma realidade diária para todos nós. E como sempre a gente sabe, né? Mas é sempre bom repetir isso, né, Thaís? Como isso pesa muito mais no bolso dos mais pobres. Exato, exatamente. Essa inflação pesa muito, ainda mais pensando nessa dieta aqui básica, né? Isso. Agora, e também fica mais chato isso, numa posição mais difícil para o governo, já que a promessa de campanha da picanha está muito forte na memória das pessoas. E aí não vai ter ministro da Secretaria de Comunicação que dê jeito nisso, a não ser reduzindo o preço dessa carne. A gente sabe, é uma questão de sazonalidade também, mas tem previsão para isso acontecer, essa alta de 22% cair?
Ela pode arrefecer sim, Márcio, mas ela dificilmente vai apresentar uma queda relevante da inflação. A carne deve ficar menos cara. O dólar mais baixo ajuda um pouco. A safra que está para chegar ajuda um pouco. Tanto que os preços, em geral, diminuíram um pouquinho agora em fevereiro. Mas não é uma coisa que vai fazer o brasileiro sentir muito alívio, pelo menos até nos próximos meses, quem sabe até o final do ano. Essa é a Thaís Heredia, a nossa analista de economia, que volta nessa edição do CNN Prime Time com outros assuntos importantes que impactam o brasileiro e, particularmente, o nosso país. Por enquanto, obrigado, Thaís Heredia. O governo brasileiro chamou de injustificável e equivocada a decisão dos Estados Unidos de impor uma taxação de 25% das importações de produtos de aço e alumínio. Em nota conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e das Relações Exteriores, o governo afirma que vai acionar a Organização Mundial do Comércio e defender os interesses nacionais junto com o setor privado. Numa outra contraofensiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu acelerar a tramitação do projeto de lei que permite ao governo retaliar países ou blocos que imponham barreiras comerciais aos nossos produtos. Assunto para Cristiane Noberto, ao vivo de Brasília. Cristiane, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, tanto o Legislativo quanto o Executivo brasileiros estão trabalhando juntos para ter uma resposta, uma legislação que possa, portanto, abraçar o setor produtivo brasileiro. Do lado do Legislativo, como você estava bem trazendo, tem esse projeto de lei que é relatado pela senadora Tereza Cristina, que deve ser pautado na semana que vem nas comissões, em conjunto, nas comissões de Meio Ambiente e na Comissão de Desenvolvimento Econômico lá do Senado Federal e logo depois vai para o plenário, então, portanto, deve ter um trâmite mais rápido. Do lado do Executivo, hoje mais cedo, representantes do setor siderúrgico se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentar algumas medidas que eles consideram que possam ser tomadas para poder proteger esse setor aqui no Brasil. Haddad conversou com jornalistas logo depois dessa conversa que ele teve com o setor siderúrgico e disse que vai encaminhar um ofício para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para poder avaliar o que pode ser feito. Nessa ocasião, Haddad descartou uma possível retaliação, mas também classificou como injustificável essa taxação dos Estados Unidos. Por outro lado, Alckmin e Mauro Vieira já abriram essas conversas com o governo norte-americano, tendo conversas aí com os secretários de comércio lá dos Estados Unidos, justamente para ter esse diálogo, abrir esse diálogo que o governo brasileiro defende para poder tirar essas tarifas, fazer com que essas tarifas realmente não estejam mais impostas ao Brasil. Nesse sentido, haverá inclusive uma reunião na próxima sexta-feira, nesta sexta-feira, entre a equipe técnica do ministro e vice-presidente geral do Alckmin com representantes dos Estados Unidos. Essa reunião deve acontecer de forma virtual, justamente para dar seguimento aí, portanto, a essas negociações que o governo brasileiro tanto deseja. Lembrando que mais cedo o governo brasileiro emitiu essa nota em conjunto, do Ministério do Desenvolvimento e do Itamaraty, falando que é injustificável e equivocada essas medidas que passam a valer para o Brasil e para outros países que exportam aço para os Estados Unidos. Lembrando que também, a partir do dia 2 de abril, haverá aquela outra taxação que o presidente Donald Trump assinou há algumas semanas atrás. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Cristiane Noberto, que falou com a gente ao vivo de Brasília, explicando e muito bem explicado toda a questão do aço e das próximas taxações que certamente virão, ou pelo menos diz o presidente Trump que virão, em cima do Brasil. E como a Cris estava colocando, a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é de não retaliar. O Brasil não planeja medidas de retaliação aos Estados Unidos. Essa declaração foi feita depois de uma reunião do ministro com representantes da indústria do aço e a gente mostra para você agora. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora. Nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico. E, de fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação.
Essa posição do governo brasileiro de evitar uma retaliação à taxa americana sobre o aço é apoiada pela principal entidade brasileira no setor. Essa é uma apuração de Caio Junqueira. Caio, boa noite. Por que o setor brasileiro é contra uma retaliação nessa questão do aço, retaliação aos Estados Unidos? Qual é a estratégia para tentar reverter esse tarifaço? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, porque deu certo lá atrás. Em 2018, no governo Michel Temer, mais precisamente ali no dia 8 de março de 2018, Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos e anunciou ali uma sobretaxa também a produtos brasileiros, especificamente ao aço. E aí a linha adotada ali naquela época pelo governo Michel Temer foi justamente não ir para cima, não retaliar, não ir à OMC, Organização Mundial do Comércio, e negociar. E 5 meses depois, mais propriamente no dia 29 de agosto de 2018, o Trump acabou recuando daquela taxa do aço. Outro exemplo também que está na memória ali dos empresários deste setor, em 2020, já no governo Bolsonaro, o Trump anunciou que essas taxas retornariam e elas nem sequer entraram em prática, porque daí na época era o presidente Jair Bolsonaro com uma boa relação ali com o Donald Trump e o próprio Bolsonaro, na negociação diplomática ali, acabou anunciando que a medida que o governo americano, a Casa Branca, havia desistido. Então o setor do aço está se apegando, principalmente ao episódio de 2018, né, porque as taxas entraram mesmo em vigor, para apostar numa linha de negociação. Isso casa também com o interesse ali da maior parte, não de todos, mas da maior parte dos setores do governo brasileiro, em apostar que o próprio Trump vem dando sinais ali de anunciar, depois de recuar, depois de mudar de ideia, depois de tomar uma nova decisão, e é preciso explorar justamente o exemplo brasileiro durante o governo Temer, mas também, vamos dizer assim, essa inconsistência do Trump de avançar e recuar, avançar e recuar. Essa é a aposta do setor, que pelo que o Haddad viu aí, a gente acabou de ouvir ele falando, também concorda ali a maior parte do governo, e essa deve ser a linha, pelo menos nessa largada. Muito obrigado, Caio Junqueira, que volta nessa edição do CNN Prime Time. É que, diferentemente do Brasil, o Canadá anunciou taxas de reciprocidade aos Estados Unidos com a implantação das tarifas em cima do aço e do alumínio. Já o México disse que vai avaliar até abril para decidir. Quem está acompanhando os desdobramentos da imposição americana é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que fala com a gente direto de Washington. Mariana, mais cedo o Trump disse que vai ser pouco flexível sobre essas tarifas. Isso, Márcio. Donald Trump disse que as idas e vindas e as mudanças nas datas da imposição dessas tarifas não são um sinal de inconsistência, mas sim um sinal de flexibilidade, mas que a partir de agora ele será bem menos flexível. Ou seja, Donald Trump já fazendo uma autodefesa, já se defendendo, porque essas muitas mudanças acabaram sim confundindo o mercado, trazendo um clima de incerteza para o mercado aqui nos Estados Unidos. Então ele diz que não era inconsistência, era apenas flexibilidade, mas que toda essa flexibilidade não deve existir mais. Então hoje começaram a valer essas tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados aqui pelos Estados Unidos e as exceções, né? Claro, as exceções que devem começar a valer no dia 2 de abril, dessas tarifas sobre os produtos importados do México e do Canadá, com quem os Estados Unidos têm um acordo. Agora, como você disse, Márcio, o Canadá já anunciou que deve retaliar, anunciou que tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos devem começar a valer amanhã. E essas tarifas devem impactar principalmente artigos eletrônicos, computadores, equipamentos esportivos. Já o México decide apostar em uma outra conduta. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, disse que vai esperar até abril para decidir exatamente o que vai fazer. Foi questionada sobre se existia um plano de tarifas retaliatórias e disse que sim, que essa é uma das possibilidades, mas que ela vai esperar. Agora, Márcio, durante toda essa história, a relação de Trump com Sheinbaum sempre foi muito diferente da relação de Trump com, por exemplo, Justin Trudeau, com as autoridades canadenses. Donald Trump chegou a fazer elogios, chegou a dizer que está com uma boa relação com Cláudia Sheinbaum, com quem que está ajudando, que está cooperando com toda a questão de melhorar a segurança na fronteira. Então, a relação tem sido diferente da relação
relação com o Canadá. Trump continua falando, continua insistindo na ideia de anexar o Canadá, de fazer do Canadá o 51º estado americano. Teve também a troca de farpas e a ameaça de mais tarifas ainda nessa semana, depois que o premier de Ontário, que é a maior província canadense, decidiu sobretaxar a energia elétrica enviada para 3 estados americanos. Depois ele recuou e Trump também recuou dessa ameaça de dobrar a aposta, digamos assim, de impor tarifas de 50%, não só de 25%, mas ainda assim existe uma relação de muita tensão, é claro, entre os Estados Unidos e o Canadá nesse momento. Mas Donald Trump promete, então, que ele terá menos flexibilidade daqui para frente, mas que as tarifas entram em vigor hoje sim e outras ainda entrarão em vigor mais para frente, Márcio. Essa é a nossa correspondente em Washington, Mariana Janjácamo, trazendo para a gente a reação na América do Norte, Canadá e México, com posições bem diferentes. Quem também anunciou a sua reação ao tarifaço de Trump foi a União Europeia. O bloco vai impor tarifas sobre 28 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos a partir do mês de abril. A medida vai afetar setores do aço, do alumínio, têxteis, eletrodomésticos e alimentação. Vamos ouvir o que disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Our countermeasures will be introduced in 2 steps, starting with April 1st and fully in place as of April 13th. In the meantime, we will always remain open to negotiations. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio. Lorival, boa noite. Boa noite. A gente está vendo situações diferentes. O Brasil não retalia, o México também não vai retaliar neste momento. O Canadá impôs duras sanções, assim como a União Europeia. Talvez se a gente pegar especificamente a União Europeia, vai haver uma... Trump vai pensar 2 vezes recebendo essas sanções europeias? Pelo que a gente está vendo no comportamento do Trump, a resposta é não. Quando houve a tarifa aplicada pelo governo de Ontário, do estado de Ontário, do Canadá, o Trump colocou mais 25% sobre o aço e alumínio do Canadá, e isso fez o governo de Ontário recuar e ter de aceitar os 25% iniciais. As situações são um pouco diferentes, Quer dizer, o Canadá ele tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, A tarifa é 0 lá, em princípio, A União Europeia não tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Foi tentado, mas fracassou. Mas tem um acordo relativo a aço e alumínio de 2021, que foi justamente para tentar apaziguar essa situação já no início do governo de Joe Biden, Então, quando a gente olha para o Brasil, a situação do Brasil seria, em princípio, mais parecida com a do Reino Unido, que também adotou a tática de não adotar tarifas, não aplicar tarifas neste momento retaliatórias contra os Estados Unidos, embora o primeiro-ministro Keir Starmer diga que tudo está sobre a mesa, tudo é possível. Mas por quê? Porque o Reino Unido está negociando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Brasil não está negociando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas não tem, nem em relação a aço e alumínio, nem em relação a todo o resto, um acordo com os Estados Unidos, assim como o Reino Unido também não tem. Então, o que o Reino Unido está vendo é a oportunidade de negociar com os Estados Unidos de uma forma que seja proveitosa para ambos. Ele não está no lugar do Canadá ou da União Europeia no que diz respeito ao aço e alumínio, que já negociaram, fizeram acordo e não tem, e agora o Trump volta com essas tarifas. Então, a situação de exaustão, de fadiga do Canadá e da União Europeia não está presente no Reino Unido, como não está presente no Brasil. Além disso, o Reino Unido, 5% do aço que ele exporta vai para os Estados Unidos, mas representa menos de 1% do aço importado pelos Estados Unidos.
Já o caso do Brasil, nesse ponto, é diferente, né? O Brasil é um grande exportador de aço para os Estados Unidos, representa 16% das importações americanas. Então, nesse sentido, há uma diferença de situações. Mas talvez, como as tarifas brasileiras são, em geral, muito altas, as tarifas do Mercosul têm uma média de 11%, 11,8%, e as dos Estados Unidos e da União Europeia são muito mais baixas. Os países ricos, em geral, praticam tarifas ao redor de 4% em média. Seria uma oportunidade para o Brasil negociar a redução de suas tarifas, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação a outros parceiros comerciais. Mas, neste momento, oferecer isso aos Estados Unidos como uma concessão, que é o que o Trump está querendo. Muito obrigado, Lorival Santana, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Trazemos agora algumas notícias brasileiras. O projeto que o Congresso pretende votar nesta quinta-feira, com novas regras sobre a execução das emendas parlamentares, cria a Secretaria Especial de Orçamento Público. Segundo uma apuração do Caio Junqueira, entidades de fiscalização do Congresso criticam essa proposta. O Caio já está aqui no estúdio. Caio, o que elas argumentam? Bom, vamos lá, Márcio. Esse projeto que vai ser votado amanhã, ele cria um órgão novo, né, no Congresso Nacional, que é a Secretaria Especial de Orçamento Público, né, que vai ser responsável, segundo a minuta do projeto, que a gente teve acesso, pela definição da política e dos critérios para divulgação de dados, publicações e informações orçamentárias. E da forma como está redigido, essa nova secretaria é um novo órgão dentro do Congresso Nacional, vinculado ao novo presidente, que é o Davi Alcolumbre. Na prática, ele retira a competência regimental das consultorias do orçamento, fiscalização e controle que já existem na Câmara e no Senado, e são elas que fazem esse trabalho de assessoramento, né, do processo orçamentário, e são formadas por técnicos concursados. Isso é muito importante. Os técnicos hoje dessas consultorias são concursados e, portanto, são independentes de deputados e senadores. Agora, se amanhã aprova a minuta, o projeto da forma como está, abre essa margem para essa nova secretaria ser formada por servidores comissionados, né, que são os famosos ali indicados políticos, né, vinculados, portanto, aos interesses de deputados e senadores. E só para lembrar, Márcio Gomes, essas consultorias que foram, nos últimos anos, as responsáveis por apontar inconsistências no orçamento, em especial nesses processos aí que ficaram conhecidos como orçamento secreto, emendas PIX, né, cuja marca era justamente falta de transparência e rastreabilidade dos recursos. E mais recentemente, elas elaboraram notas críticas aos projetos que o Congresso estava querendo aprovar, né, para tentar ajustar aquelas regras do Supremo, e aí acabou não dando certo, né, porque também elas acabaram ajudando nessa pressão que o próprio Supremo Tribunal Federal colocou para evitar que fosse da forma como o Congresso queria. Mas já tem alguma reação acontecendo para mudar isso que o governo quer? Tem reação, Márcio. E só um detalhe, o processo, a minuta, ela está circulando, ela sequer foi protocolada, que é um clássico de Congresso Nacional. Você protocola ali na hora, não dá tempo de ninguém contestar. Mas ainda assim, agora à noite, Márcio, as ONGs, né, Transparência Internacional, a Transparência Internacional Brasil e a ONG Contas Abertas, elas divulgaram uma nota na qual elas comparam esse projeto, que o Congresso quer votar amanhã, como, abre aspas, um retorno às condições que favoreceram o escândalo dos anões do orçamento, que foi o grande escândalo ali nos anos 90 de corrupção, justamente com emendas e com orçamento público. Na nota, essas ONGs, né, a gente pode chamar de ONGs pró-transparência, elas dizem expressamente que, de modo incompreensível e sem qualquer justificativa técnica, pretende-se criar um novo órgão, né, essa Secretaria Especial de Orçamento Público, vinculada diretamente à presidência do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, né, e que este novo órgão vai concentrar todo o trabalho relativo às leis orçamentárias, escanteando a atuação das consultorias técnicas de orçamento da Câmara e do Senado, e na percepção da Transparência Internacional, da ONG Contas Abertas, pode criar empecilhos para divulgar informações justamente a respeito do orçamento, Márcio Gomes, ou seja, está começando a ter uma pressão e não está no acordo que foi feito com o Supremo Tribunal Federal. Porque esse projeto de amanhã é para sacramentar tudo que a gente vem falando aqui nos últimos meses. E a maior parte do projeto, pelo menos a minuta, né, que a gente teve acesso, sacramenta, de fato tem o respaldo ali do Supremo Tribunal Federal. Mas essa secretaria que o Alcolumbre e ali o Senado pretendem criar não está nesse acordo junto com o Flávio Dino, o Supremo. A impressão que dá é
quem vai dar a última palavra? Eu quero dar a última palavra, vou colocar aqui meu jeito para não aceitar o que vem, no caso aqui dessa discussão, do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E criando uma secretaria que você escolhe politicamente os técnicos que vão integrá-la, afastando os consultores. Já tem as consultorias do orçamento que são muito profissionalizadas, assim, servidores concursados. E aí vamos ver como vai ficar isso até amanhã. Muito obrigado, Caio Junqueira. Uma mulher foi baleada dentro de uma escola técnica na zona norte do Rio. Ela deixava o filho na instituição quando foi atingida de raspão. Quem acompanha esse caso e tem as informações para a gente ao vivo é a Raquel Amorim. Raquel, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todos que estão conosco aqui no Prime Time. É a mãe de um aluno da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. Foi baleada na manhã de hoje, dentro do campus de Quintino, na zona norte do Rio. Ela tinha acabado de deixar o filho na unidade. O menino é aluno do ensino fundamental. Essa mulher, identificada como Alcione da Silva, de 49 anos, foi atingida por um tiro de raspão na orelha. Ela foi levada imediatamente ao hospital, foi atendida e já recebeu alta. No momento em que Alcione foi baleada, ocorreu uma operação policial na comunidade do Sassu. Fica no Campinho, também na zona norte da capital. Quintino e Campinho são bairros vizinhos. A suspeita é de que a mãe do aluno tenha sido baleada durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos nessa comunidade. A Polícia Militar informou que mais cedo agentes do batalhão de Rocha Miranda foram até a comunidade do Sassu para impedir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. E segundo a PM, assim que os policiais chegaram ao local, foram atacados a tiros por um grupo fortemente armado. Houve confronto, os suspeitos conseguiram fugir por uma região de mata e depois os policiais receberam a informação de que havia uma pessoa ferida por uma bala perdida. Esse caso está sendo investigado. Por meio de nota, a FAETEC informou que todas as aulas das escolas da unidade de Quintino foram suspensas nesta quarta-feira para garantir a integridade física dos 3.000 alunos, funcionários e responsáveis. Somente este ano, Márcio, temos 38 vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. Volto com você. Muito obrigado, Raquel Amorim, que falou com a gente direto do Rio de Janeiro. Uma nova campanha da CNN mostra que somos o maior canal de notícias que chega até você. E a gente mostra com números. A CNN Brasil alcança números impressionantes em toda a nossa distribuição multiplataforma. Em uma média mensal do último trimestre de 2024, nosso portal alcançou a marca de 35 milhões de pessoas, muito à frente da nossa principal concorrente. Nas nossas redes sociais, atingimos mais de 61 milhões de pessoas, mais que o dobro da concorrência. E no YouTube, a nossa presença marca mais de 19 milhões de pessoas impactadas. Nessa plataforma, nossa concorrente não está presente. Na TV paga, atingimos quase 11 milhões de espectadores. A concorrência, 15 milhões e 800 mil. Na banda KU, chegamos a 10 milhões de pessoas. E a concorrência não transmite nesse modelo. Na Samsung TV Plus, chegamos a mais de 6 milhões de pessoas impactadas. Nossa concorrente não possui canal nesta plataforma. No serviço da LG Channels, alcançamos 3 milhões de pessoas. Nesta plataforma, nossa concorrente não está presente. No Prime Video, somos assistidos por 146 mil pessoas. Nossa concorrente também não está presente nessa plataforma. Isso tudo representa um alcance de mais de 146 milhões de pessoas. Já quando os dados sobrepostos são excluídos, que é quando você entra no site, vê a gente na TV e acessa as redes sociais, mas conta apenas uma vez, chegamos a mais de 80 milhões de pessoas alcançadas. Muito mais que a nossa concorrente, CNN Brasil, o maior canal de notícias. É isso, ser o maior canal de notícias do país nos dá muito orgulho, mas temos orgulho principalmente de ter você com a gente. Fazemos agora um primeiro rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir. A Receita Federal divulga regras e o calendário do Imposto de Renda 2025. E ainda,
Na Argentina, a polícia reprime protestos por aumento das aposentadorias, que foi apoiado por sindicatos e torcidas organizadas de times de futebol. Pelo menos 30 pessoas foram presas. CNN Prime Time volta já. Estamos de volta com o CNN Prime Time. Como eu sempre digo nesse momento do nosso jornal, muito obrigado pela sua presença na tela da CNN Brasil. Uma bomba explodiu num terminal de ônibus hoje em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. 2 homens encapuzados abandonaram 2 sacolas com explosivos. Eles ainda não foram identificados. O repórter Guilherme Rajão tem as informações ao vivo pra gente. Felizmente ninguém ficou ferido também, né, Guilherme? Boa noite. Verdade, Márcio. Felizmente não tivemos nenhuma pessoa ferida, mas imagina só que susto, né? Estar esperando um ônibus, um coletivo para ir para o trabalho 5h30 da manhã e ser surpreendido com uma explosão bem do seu lado. Isso foi o que aconteceu com algumas pessoas que aguardavam então essa condução ali no Terminal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, hoje cedo. Essas 2 sacolas foram colocadas por 2 homens encapuzados, eles foram percebidos aí pelas câmeras de monitoramento do Terminal Pinheiros. Uma dessas sacolas teve essa explosão, então essa sacola de fato chegou a explodir. Foi uma pequena explosão, é verdade, não deixou nenhuma daquelas pessoas feridas, mas o Terminal Pinheiros foi isolado, pelo menos 2 plataformas foram completamente isoladas para que o GAT pudesse ir até o local e, se utilizando de toda a tecnologia, explodir então a outra sacola, né, de forma intencional, para que aí sim esse local fosse periciado e depois retornasse à atividade normal. Portanto, um grande susto, né, para essas pessoas que estavam por ali, e certamente agora a polícia vai investigar para tentar identificar esses homens que colocaram essas 2 sacolas ali naquele espaço, certamente para tentar ferir alguém, né, o que de fato preocupa as autoridades aí, e agora certamente vai haver toda uma investigação para tentar apurar essa situação. A Secretaria de Segurança Pública confirmou, garantiu que ainda não foram identificados quem foram esses 2 autores. Viu, Márcio? Muito obrigado, Guilherme Rajão. De olho na aprovação da peça orçamentária deste ano, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conduziu reuniões com líderes partidários no Palácio do Planalto. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado federal Júlio Arcoverde, do PP, disse haver um acordo sobre os recursos para bancar o Vale Gás. Mas, segundo ele, a questão do pé de meia, um projeto tido como importante para o governo, isso continua pendente. Quem tem as informações para a gente direto de Brasília é a repórter Luciana Amaral. Oi, Lu, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Houve avanços, mas ainda precisa de mais ajuste, precisa de mais consenso, tanto dentro do governo quanto entre os próprios parlamentares. Bem, como você bem disse, pelo menos em relação ao Vale Gás, tem o entendimento que o governo realmente vai mandar os 3 bilhões de reais a mais necessários para completar o dinheiro para esse ano do Vale Gás, para esse ano de 2025, ele que custa 3,6 bilhões de reais, o governo antes só tinha reservado os 600 milhões de reais. E aí, em relação ao pé de meia, a situação ainda continua indefinida dentro ali do projeto do orçamento. Os deputados e os senadores que estão cuidando do orçamento ainda estão deixando essa questão em aberto. O que está acontecendo? O governo tinha reservado só 1 bilhão para o programa de incentivo para que os alunos do ensino médio continuem na escola. Tinha só colocado 1 bilhão, só que precisa de mais 10. E aí não tem dinheiro ainda de onde tirar, não tem ainda o que cortar para colocar no pé de meia. Isso na avaliação de quem está cuidando do orçamento lá no Congresso Nacional. O governo está com a ideia de mandar projetos de créditos extraordinários aos poucos, ao longo dos meses, diante da necessidade, conforme a necessidade do programa. E aí o presidente da CMO, que é a comissão responsável pelo orçamento, disse que ele não aceita essa estratégia, que esse orçamento tem que vir já por completo até a semana
semana que vem para ser aprovado dentro do Congresso Nacional. Já o relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, por sua vez, ele disse não ver tanto problema assim nessa estratégia do governo. Portanto, isso ainda tem que ser ajustado. Só antes de te entregar, também devem vir cortes no Bolsa Família, mas a argumentação, a defesa ali dos governistas é que, na verdade, o corte seria só uma economia com o pente fino que já foi feito. Volto contigo. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente direto de Brasília. Em referência a Gleisi Hoffmann, o presidente Lula fez um comentário que gerou algumas reações, quando ele disse que escolheu uma mulher bonita para a Secretaria de Relações Institucionais para diminuir a distância com o Congresso. Foi durante a assinatura da medida provisória que institui a linha de empréstimo consignado chamada Crédito do Trabalhador no Palácio do Planalto. É para isso que a gente quer facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Na sua tela já aparece a nossa analista de política lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Naquele enquadramento do presidente Lula falando não aparece, mas o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Sidone Palmeira, ele estava ali assistindo a essa fala do presidente. Logo ele que tem a missão de melhorar a comunicação do governo. Não apenas não parece estar conseguindo, como a situação chega a constrangedora, para dizer o mínimo, da fala de Lula. Queria, claro, a sua avaliação, Jussara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, Márcio, é mais um evento oficial que foi planejado com todo o cuidado neste momento em que o governo enfrenta esse desgaste, que acaba ofuscado por uma fala como essa do presidente Lula. Ele, ao falar que escolheu uma mulher bonita para cuidar da relação com o Congresso, o presidente Lula acaba ignorando e desprezando a trajetória política da ministra Gleisi Hoffmann, que foi presidente do PT entre 2017 e agora 2025, enfrentou ali um dos períodos mais conturbados do partido, inclusive durante a prisão do presidente Lula, por causa da Operação Lava Jato. Ele também, nessa fala dele, ele acaba, de alguma forma, municiando a oposição, os detratores da ministra, que, por diversas vezes, fazem insinuações machistas para atacar a ministra que foi escolhida pelo presidente Lula para ficar na articulação do governo. Claro, o presidente, ao elogiar a sua aliada, a sua auxiliar, poderia escolher diversas situações ali, diversos adjetivos. Poderia falar, inclusive, o quanto ela foi importante na eleição de 2022, coordenou essa campanha dele em 2022, construiu uma frente ampla, pode dizer que ela tem uma boa relação com outros presidentes do partido, que vai se esforçar nessa articulação com as lideranças, com o Centrão, que ela vai entregar essa articulação de um governo de coalizão. Ele preferiu dizer que é uma mulher bonita. Bem, isso tem um nome e a gente sabe que isso chama de machismo. Recentemente, uma outra integrante do PT, que é tesoureira do PT, Gleide Andrade, há 2 dias fez um enorme artigo no site do Partido dos Trabalhadores falando justamente de como a direita acaba fazendo discursos de apagamento das mulheres. Quando o presidente Lula faz declarações como essa, ele acaba se igualando de alguma forma em relação a essas falas que foram criticadas por integrantes do PT. E só para citar aqui, porque é importante a gente não deixar passar batido, né, Márcio? Não é a primeira vez que o presidente faz declarações nesse sentido, né? Declarações depreciativas em relação à mulher. Por exemplo, como ele diz que maridos amam mais as amantes do que as próprias mulheres, ou quando ele relativiza a violência contra a mulher após jogos de futebol, dizendo que se for jogo do Corinthians, tudo bem. Muito obrigado, Jussara Soares. Já dá para se organizar para a entrega da declaração do imposto de renda, porque ela poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira. O calendário e as novidades para declarar foram divulgados hoje pela Receita Federal e a gente confere agora. A entrega poderá ser feita desde 17 de março. O prazo limite, 30 de maio. Mas a declaração pré-preenchida só vai ser divulgada no dia 1º de abril.
Entre as principais novidades deste ano estão a ampliação do limite de isenção para rendimentos tributáveis e a declaração obrigatória para mais situações envolvendo bens e investimentos no exterior. Isso além de uma declaração pré-preenchida mais completa e mudanças no meio de pagamento e parcelamento. E ainda há, como novidade, a autorização para terceiros, porque será possível autorizar só uma pessoa física para acessar e transmitir a declaração. Eu volto a conversar com a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Todo ano a mesma coisa, né, Thaís? Sempre tem uma atualização, algumas mudanças. A mais esperada, no entanto, o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil. Como é que vai ficar a base de arrecadação do governo quando essa mudança na isenção realmente for aprovada? No final das contas, os brasileiros já gostaram bastante da mudança quando até 2 salários mínimos, né? Que foi uma mudança feita aqui já no governo Lula. Isso já deu a muitos brasileiros a possibilidade de ficarem isentos do pagamento de imposto de renda. Márcio, essa é uma preocupação importante. O brasileiro, mesmo quem é isento de pagar o imposto de renda numa determinada faixa, muitos brasileiros fazem a declaração do imposto de renda, mesmo que não paguem mais o imposto, mas é preciso pagar, é preciso declarar o imposto de renda. Cerca de 38 milhões de brasileiros fazem essa declaração. A base da arrecadação que você perguntou é uma dúvida na preocupação do governo, na preocupação das contas públicas, porque hoje cerca de 20% dos adultos no Brasil, Márcio, pagam imposto de renda. Nos países desenvolvidos, chega a 90%, 95%, até 100% dos adultos estão ali na mira do leão da Receita e pagam imposto de renda até com uma visibilidade ali para a formalidade do setor e do mercado de trabalho, desculpa. Então, o que vai acontecer no Brasil é que desses 20% de adultos que pagam imposto de renda, essa queda pode ir para 5% dos adultos brasileiros que vão pagar imposto de renda. Isso porque somos um país de renda muito baixa, né? 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos e meio, R$3 mil, um pouco mais do que isso. Essa isenção para até R$5 mil vai tirar mais cerca de 10, 12 milhões de brasileiros dessa base de arrecadação. Então, toda a discussão desse debate político que você acabou de tratar aqui com Brasília, com a Jussara Soares, dessa articulação pela aprovação da isenção do imposto de renda, ela vai ter que obrigatoriamente tratar da recuperação e da compensação da base arrecadatória. Então, o brasileiro tem que lidar, sim, esse ano com a declaração, vai poder usar o celular, se for uma declaração mais simples, precisa se informar, mas de qualquer forma o que a turma quer mesmo é o aumento da faixa de isenção. Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Thaís Herédia. A nova presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, tomou posse em Brasília. Em seu discurso, a primeira mulher a comandar a corte afirmou que vai enfrentar questões de desigualdade social e também se declarou feminista. Quem chega com os detalhes é a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Momento histórico, né? Maria Elizabeth, então, tomando posse na sala do Teatro Nacional, recém-inaugurado, inclusive, aqui em Brasília, bastante prestigiada por representantes dos 3 poderes, na presença do presidente Lula, dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A magistrada chegou à corte em 2007, indicada, inclusive, pelo presidente Lula, né, no seu primeiro mandato. Ela é a primeira mulher, primeiro ministra do STM e agora também primeira mulher como presidente da Corte Militar. Isso em mais de 200 anos, Márcio, de existência do STM. Vai ficar no comando até 2027. Foi uma eleição feita no ano passado bastante acirrada, inclusive ela que concorreu com até então atual presidente da Corte, o brigadeiro
Janeiro, Juseli Camelo, com a diferença de um voto, que foi o voto, inclusive, dela. Foi um placar ali de 8-7. No seu discurso, como você dizia, ela que é defensora já há bastante tempo, né, defende aí várias pautas, disse que preferiu privilegiar as mulheres durante a sua fala. Fez críticas à falta da representatividade feminina nos espaços de poder, falou em defesa também das minorias, disse que pretende trabalhar em 3 pilares. Primeiro, sobre a transparência, o reconhecimento identitário e também a defesa do Estado democrático de direito. Ela que reivindica, então, todas essas pautas, prometeu levar esses assuntos também durante a sua gestão nos próximos 2 anos. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente direto de Brasília. Eu volto a conversar com a Jussara Soares para entender um pouco se a gente já sabe, Jussara, se há pistas de como a ministra Maria Elizabeth Rocha vai atuar frente ao Superior Tribunal Militar, especialmente neste momento em que temos um ex-presidente da República militar, generais sendo julgados, sendo investigados no Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, o papel dela neste momento, eu acho que mais tenso vai ser, né? É isso, Márcio. Mas isso também faz parte do histórico da ministra e agora nova presidente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth, porque ela tem sido uma voz progressista e bastante divergente em seus votos. Então, ela já tem essa postura. Então, dá para imaginar ali que essa gestão, esse período dela na presidência do STM deve ser histórico, não apenas pela presença dela, por ela ser uma mulher no comando da corte militar, mas sobretudo aí pela gestão dela. E além dos próprios votos, que como eu disse aqui, ela costuma ter votos bastante contundentes e muitas vezes divergentes dos demais colegas, ela também está se preocupando em fazer uma gestão disruptiva e agregadora e inclusiva. Ela, por exemplo, quer fazer um gabinete com servidoras transexuais e também colocar servidores ali do espectro autista. Ela tem essa visão. A gente conversou com ela e ela disse que é o seguinte, que a ideia dela é incluir e não alijar seres humanos. Então, apenas a própria postura dela, desde a formação do gabinete, já indica que vem aí um período histórico à frente do STM, como bem destacou a Carol Rosito, que foi o próprio voto dela que garantiu a ela a presidência do STM. Em geral, essa votação para o STM já é acordada antes e ela teve que defender ali e ir para essa disputa, porque muitos diziam que ela não poderia mais disputar a presidência porque ela ocupou o mandato ali de presidente, um mandato tampão. Mas ela foi para a disputa e aí conseguiu, com o voto dela, ganhar a presidência do STM. É um momento de fato histórico. Muito obrigado, Jussara Soares. Na Argentina, a polícia entrou em confronto com torcedores de diversos times que se juntaram aos protestos de aposentados em frente ao Congresso em Buenos Aires. Essa marcha reivindicava o aumento das aposentadorias, que estão no valor mais baixo em 20 anos. Jatos d'água foram usados para afastar os manifestantes que responderam com pedras. A situação ainda é tensa e nós temos lá no centro de Buenos Aires a nossa correspondente Luciana Tadeu. Luciana, a gente está vendo ainda a grande quantidade de policiais atrás de você. A rua me parece fechada. Essas motos, se eu não me engano, são motos de policiais. Percebam, o trânsito é completamente tomado por policiais armados. Me conta qual é a situação agora por aí, Luciana. Exatamente, Márcio. Estão fazendo muito uso de bala de borracha aqui. Esses são agentes da Polícia Federal Argentina. Há apenas alguns minutos estava vendo uma concentração de pessoas aqui. Estavam cantaram o hino nacional, estavam cantando a favor dos aposentados e contra a repressão policial. E esses policiais conseguiram ir afastando esses manifestantes de forma que eles saíssem do lado do Congresso. Eu vou mostrar, a gente está apenas a metros do Congresso argentino, que é esse palácio aqui, e os manifestantes estavam se manifestando numa esquina
esquina aqui e os policiais conseguiram desalojar essas pessoas, deslocar essas pessoas e agora os manifestantes estão espalhados por todo o centro. Mas o dia inteiro foi assim, os manifestantes tentando se aproximar do Congresso e os policiais fazendo cordões de segurança, Gendarmeria Nacional da Argentina também, tentando afastar os manifestantes. E aí fica esse cenário de tensão, os manifestantes jogam coisas na polícia, eu vi mastro de bandeira sendo arremessado, vi pedra sendo arremessado e objetos, os policiais respondendo com muito gás lacrimogênio, estava inclusive muito difícil para a imprensa cobrir, porque muito gás, parecia indiscriminado o uso. E muito uso de bala de borracha também. Outra coisa que a gente viu muito aqui em diversas esquinas foi manifestantes colocando fogo em containers de lixo. Aqui não são latas de lixo na rua, são containers. E arrastaram um monte de containers para o meio do cruzamento e colocaram fogo. Isso aconteceu em diversas esquinas aqui do centro de Buenos Aires. Agora a gente acabou de ver, até às 7 da tarde, a polícia, o Ministério da Segurança tinha confirmado 14 presos, mas agora nessa última operação aqui no centro a gente já viu novos presos sendo levados. O cenário aqui ainda é de tensão. E só para explicar, Márcio, eu já devolvo para você, os aposentados eles se manifestam aqui na frente do Congresso todas as quartas-feiras, mas começou a haver repressão nas últimas semanas e foi aí que as torcidas de futebol da Argentina convocaram um apoio para os aposentados e hoje a gente viu um protesto expressivo com muitos torcedores aqui, inclusive a presença até de alguns sindicatos. Eu volto com você. Obrigado, Luciana Tadeu, que está lá no centro de Buenos Aires. E a atualização que nós temos do canal Todo Notícias argentino é que 100 pessoas, o número agora é de 100 detidos ali no centro de Buenos Aires, nesse protesto pelas baixas aposentadorias dos aposentados argentinos. O canal argentino chama "Foi uma tarde de máxima tensão nas ruas de Buenos Aires", enquanto recuperamos algumas imagens gravadas há pouco nas ruas de Buenos Aires, ao redor do Congresso Nacional, como a Luciana bem colocou, com os policiais afastando e prendendo pessoas. A gente consegue ver entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 policiais, um homem de camisa branca sendo levado, preso neste momento, repetindo o número da Todo Notícias. 100 pessoas, pelo menos, foram presas até agora nesses protestos em Buenos Aires. Veja no próximo bloco, um taxista morre no centro de São Paulo depois da queda de uma árvore durante temporal. E ainda, no terceiro episódio da série Como a Covid Mudou o Mundo, a correspondente Priscila Asbeck traz os impactos da pandemia sobre a economia global. CNN Prime Time, volta em instantes. Veja agora o que foi destaque nesta edição do CNN Prime Time. O governo do Brasil chama de injustificável e equivocada a decisão americana de taxar em 25% o aço e o alumínio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não vai retaliar os Estados Unidos por recomendação do presidente Lula. A inflação de fevereiro chega ao maior patamar dos últimos 22 anos para o mês, alcançando 1,31%. A alta foi puxada pelos alimentos e pela conta de luz. Entrega da declaração do imposto de renda poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira. Prazo limite, 30 de maio. Entre as principais novidades deste ano está a ampliação do limite de isenção para rendimentos tributáveis. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo temporário pode ser usada para elaborar um acordo de paz mais amplo. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que autoridades americanas estão a caminho da Rússia para discutir o plano. Eu volto a conversar ao vivo com a nossa correspondente Mariana Janjácamo, direto de Washington. Mari.
Márcio, o presidente Donald Trump disse que agora depende da Rússia chegar a um cessar-fogo ou não. Ele foi questionado sobre se acredita que Vladimir Putin manteria a palavra no caso de um cessar-fogo e deu uma resposta mais incerta do que tinha dado na última vez, quando disse que acreditava na palavra de Vladimir Putin. Disse que é preciso ver, que ele tem recebido algumas mensagens positivas, mas que mensagens não significam nada, então é preciso ver na prática o que Vladimir Putin fará. E agora a questão, Márcio, é que Putin fica numa situação em que precisa equilibrar e tentar entender ali o que fazer entre manter a relação com Donald Trump e realmente apostar nesse cessar-fogo temporário ou realmente insistir nas ambições na Europa e continuar com a invasão da Ucrânia. Porque até pouco tempo atrás, a ideia de um cessar-fogo, mesmo que temporário, era completamente impossível para Vladimir Putin. Donald Trump entrou no poder, teve uma mudança completamente, uma mudança completa com relação ao que fazia Joe Biden, passou a negociar diretamente com Vladimir Putin, se aproximar de Vladimir Putin e agora, então, Putin se vê nessa situação em que tem uma aproximação com Donald Trump e, ao mesmo tempo, tem, claro, suas ambições e seus planos na Europa. Agora, Volodymyr Zelensky disse que vê essa proposta com bons olhos e que acha que pode ser o caminho para a elaboração de um plano de paz. Ele também falou que espera que o presidente dos Estados Unidos e os americanos entendam que ele quer, sim, o fim da guerra. Disse que não vai cair na narrativa de que os ucranianos é que são obstáculo para a paz, porque Trump disse isso. Trump disse que a parte mais difícil em todas essas negociações foi Volodymyr Zelensky, mas agora tudo depende da postura da Rússia. Lembrando que no comunicado conjunto que Ucrânia e Estados Unidos divulgaram ontem, depois da reunião na Arábia Saudita, os dois países disseram que concordam com um cessar-fogo de 30 dias, que pode ser estendido por mais tempo, falaram sobre a necessidade de ajuda humanitária, falaram também sobre o retorno das crianças ucranianas que foram levadas, sobre troca de prisioneiros e sobre o acordo de exploração mineral da Ucrânia, que é algo que Donald Trump quer muito para ter de volta, de alguma forma, o dinheiro que foi oferecido para os ucranianos em ajuda financeira. Lembrando também que os Estados Unidos retomaram a assistência militar e de inteligência aos ucranianos depois dessa rodada de negociações na Arábia Saudita. A gente preparou uma reportagem falando mais sobre as últimas atualizações desse assunto. Vamos conferir. Volodymyr Zelensky acredita que o cessar-fogo de 30 dias pode ser usado para elaborar um plano de paz e disse que quer que o presidente dos Estados Unidos e os americanos entendam que ele quer sim o fim da guerra. Falou que não vai alimentar a narrativa de que os ucranianos são um obstáculo para a paz. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні pісля закінчення цієї війни. Nesta quarta-feira, Donald Trump voltou a reforçar a ideia de que a Ucrânia tem sido a parte mais difícil das negociações. Mas ele reconhece que o cessar-fogo agora depende da Rússia. Durante a campanha, Trump tinha prometido acabar com a guerra na Ucrânia e adotou uma postura completamente oposta à do antecessor, Joe Biden, fazendo negociações diretamente com a Rússia e se afastando dos aliados europeus. Mas agora, a relação entre ele e Vladimir Putin será testada. A comunidade internacional pressiona para que o cessar-fogo finalmente saia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que espera que a proposta seja um caminho para uma paz justa. First of all, in relation to the ceasefire, we, of course, will welcome a ceasefire in the Ukraine. I mean, too many people have died. A ceasefire is indeed a positive thing. And we hope that it will materialize. And we hope that it will pave the way for peace, a just peace. And you know, what are the parameters that we consider relevant for a just peace? The Charter, international law, and the resolutions of the General Assembly. Os termos exatos do acordo ainda não foram divulgados. No comunicado conjunto entre Ucrânia e Estados Unidos, depois da reunião na Arábia Saudita, os dois países mencionam uma trégua de 1 mês, que poderá ser estendida. Destacam a importância da ajuda humanitária, do retorno das crianças ucranianas levadas de Kiev e de uma troca de prisioneiros de guerra.
O comunicado também afirma que a Ucrânia e Estados Unidos concordam em começar o acordo para a exploração de minerais do solo ucraniano o mais rápido possível, algo que Donald Trump quer muito. Mas a questão dos territórios ocupados não está clara, nem, até agora, o posicionamento de Vladimir Putin sobre essa história toda. Enquanto o cessar-fogo não acontece, o presidente russo visitou a região de Kursk pela primeira vez desde que a Ucrânia invadiu o território em agosto do ano passado. Segundo Moscou, as forças da Rússia liberaram mais de 1.000 quilômetros quadrados de território. Pois é, essa última imagem serve para a gente pensar. Vladimir Putin, ele vai ser o responsável por dizer se teremos pelo menos um cessar-fogo neste momento. Nem dizendo um acordo de paz, mas um cessar-fogo de 30 dias apenas neste momento. E aí a gente tem a delegação americana a caminho da Rússia, a caminho de Moscou. Vai ter peso, Lorival, essa delegação para convencer ou conversar com o Putin sobre uma aceitação desse acordo de cessar-fogo? Para a Rússia não interessa um cessar-fogo que inclua a parte terrestre, porque a Rússia considera que está numa posição de vantagem agora. E, de fato, depois daquela retirada da ajuda de inteligência dos Estados Unidos, a Rússia fez grandes avanços na região de Kursk, hoje visitada pelo Putin. Por isso é que para a Rússia não é aceitável essa parte do acordo, enquanto que ela prefere o cessar-fogo na parte aérea e naval, na qual ela estava com menos vantagem. Agora, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Putin, em reação ao acordo de ontem, declarou o seguinte: para nós, para a Rússia, é melhor se pudermos atingir os nossos objetivos de forma pacífica e diplomática. Ou seja, a Rússia não desistiu dos seus objetivos, né, de dominar a Ucrânia. Dominar militarmente está muito difícil. A Ucrânia se revelou um pouco espinho, né, algo que não é dominável, consegue criar obstáculos importantes para a Rússia militarmente. Mas existe a opção de dominar politicamente, que, aliás, foi o que o Putin tentou em 2014, quando quis impedir a Ucrânia de se juntar à União Europeia. Foi esse o início do conflito, né? Houve uma revolução na Ucrânia, derrubaram o presidente que estava obedecendo ao Putin, e foi por isso que o Putin ordenou a primeira invasão, que ocupou 8% da Ucrânia. Depois ele ocupou mais 12%, hoje são 20%. Mas ele não está conseguindo avançar nisso. Pelo menos não consegue com a ajuda americana à Ucrânia, né? O jogo americano é complexo, é de ameaçar retirar a ajuda da Ucrânia se a Ucrânia não aceitar o cessar-fogo e aumentar a ajuda para a Ucrânia se a Rússia não aceitar o cessar-fogo. É por isso que foi retomada a ajuda militar e de inteligência depois que a Ucrânia aceitou o cessar-fogo. Mas o Putin, ele tem o tempo ao lado dele. Então, o que ele pode é procrastinar, né? Aceitar um cessar-fogo, mas não as condições gerais, e não vai se retirar do território que ele já ocupou, até porque os Estados Unidos não exigem isso. A Ucrânia, sim, insiste nessa tese, mas o fato consumado ali está bastante forte, bastante evidente e com apoio dos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, Lorival Santana. Aliás, esta semana vem sendo marcada por uma mudança na atmosfera pelo Brasil. Depois de quase um mês de escassez de chuva nos estados do Centro-Sul, essas chuvas voltaram a ficar mais frequentes e vem mais chuva por aí nos próximos dias. Vamos agora com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Aliás, não foi só São Paulo, né? Em muitas cidades choveu, mas choveu forte assim também? Choveu forte também, Márcio. Várias cidades que inclusive estavam há muitos dias, semanas sem chuva. Esse padrão começou a mudar mesmo. Hoje aqui em São Paulo, ontem choveu aqui em São Paulo, mas hoje com mais intensidade. Sim. Inclusive a gente recebendo aqueles alertas pelo celular, né? E essa mudança no tempo veio depois de uma passagem de uma frente fria no comecinho da semana. A gente ficou aí um tempão sob influência de um bloqueio na atmosfera que impedia a formação de nuvens mais carregadas. E agora, então, a gente volta a ter esse padrão bem típico de verão. Um calor suportável, com temporais, principalmente à tarde.
Por isso, grande parte do país tem alertas para essas próximas horas. Onde a gente vê aqui em amarelo, grande parte do país, essa chuva pode ser um pouco mais moderada e vir acompanhada de ventos. Agora, em laranja, o risco acaba sendo maior, porque esses temporais podem ser mais intensos. Eu chamo atenção para essa área, desde o Maranhão até Roraima, essa outra faixa aqui, desde o litoral sul de São Paulo até a Grande Florianópolis e na pontinha no extremo sul gaúcho. Vamos ver nas imagens de satélite o que está acontecendo. Bom, nas regiões norte e nordeste são aquelas chuvas que estão sendo provocadas pela ZECIT, que é aquele corredor de umidade, de nuvens bastante carregadas que atua com muita intensidade nessa época do ano. Já no sul e no sudeste, o que a gente vê, então, é a influência de uma frente fria que, mesmo distante aqui, continua jogando bastante umidade para dentro do continente. E aí, olha só, tem uma novidade, porque tem uma nova frente fria que está entrando aqui pelo sul do país. E ela vai trazer, então, mais chuvas e vai ajudar a amenizar um pouquinho mais essas temperaturas. Essa frente fria, ela chega já amanhã ao Rio Grande do Sul, onde a gente vê nessa pontinha ali em verde um pouco mais escuro no mapa. Só que enquanto ela não avança para o restante do país, essa aqui vai ser a condição para essa quinta-feira. Nas áreas em verde claro, aqui no mapa, é aquela chuva um pouco mais isolada e até mesmo um pouco mais passageira também. Aí agora o tempo fica firme, quente e seco o dia todo nessa área que está aqui em amarelo, basicamente no sertão, Márcio. Você falou que essa frente fria já vai trazer um alívio para as temperaturas. Já começa amanhã esse alívio? No sul do país já começa amanhã, tem essa previsão de umas temperaturas um pouco mais fresquinhas, até um leve friozinho deve chegar, essas mudanças. Porto Alegre amanhã e também Curitiba, veja só, podem alcançar as máximas de 23 graus. Há quanto tempo Porto Alegre não sabia o que era isso, né? Agora Florianópolis amanhã tem máxima prevista de 26 graus e todas com previsão de chuva, só que um pouquinho mais fraca. Já São Paulo pode finalmente ficar abaixo dos 30 graus amanhã. A última vez que isso aconteceu foi há quase um mês, no dia 14 de fevereiro. E veja, chove nesses próximos dias, inclusive com risco de temporais. No restante do país, segue aquele calor dentro de uma certa normalidade. Belo Horizonte amanhã tem máxima prevista de 33 graus, Brasília 32, Cuiabá vai aos 34 graus, Campo Grande 28, Aracaju e Natal 30 e 31 graus. E agora, um recado para quem mora no Rio de Janeiro, porque o tempo vai mudar geral nesses próximos dias, fim decretado para o calorão e para o tempo seco. A chuva volta a cair por toda a cidade, com até volumes bem expressivos, e as temperaturas despencam, olha só, dos 36 graus que pode fazer amanhã para os 29 no domingo. Ainda quente, mas um belo de um refresco. E, Márcio, hoje, inclusive, nesse momento já está chovendo no Rio de Janeiro, mas essa chuva acaba sendo bem-vinda porque, sabe quando foi a última chuva totalmente generalizada? No dia 30 de janeiro, Márcio. Mais de 40 dias aí dessa secura. Os cariocas estão falando que não sabem nem como é que é chuva mais, como é que é o toque da água no corpo. A chuva caindo, o pessoal celebrando. De 36 para 29 graus, e eu como carioca posso falar, vai estar todo mundo casaco de moletom, bermuda e chinela, como a gente sempre fica, mas de casaco de moletom. Pra gente ainda é quente aqui, né? Pra gente é quente, mas pro carioca já é aquele frio de botar o casaquinho. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite. Valeu. Já faz algum tempo que o agro enfrenta desafios. Produzir para alimentar uma população cada vez maior e respeitando a natureza. O caminho encontrado aqui no Brasil tem sido a agricultura sustentável aplicada em larga escala. Nossa NDC. Desafio colocado à mesa. As NDCs, que são os compromissos anunciados pelo governo brasileiro na última COP, esperam reduzir as emissões de gases do efeito estufa no país de 59% a 67% até 2035. Meta que a agropecuária terá papel importante, já que é uma das atividades que mais emitem. O setor do agro ele está muito à vontade em trabalhar porque ele se entende comprovadamente como um setor que é solução para o alcance dessas NDCs. O otimismo tem como base a agricultura sustentável, um pacote de ações como o plantio direto, agricultura em rotação,
integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de áreas degradadas, preservação da mata nativa e recursos hídricos, entre outras medidas. Isso nos permitiu, nesses 50 anos, um aumento de cerca de 200% da produtividade, né? E um aumento de 300% na produção. O setor quer ampliar o chamado Plano ABC, que busca o desenvolvimento sustentável com baixa emissão de carbono. Que a produção advinda do ABC seja reconhecida, né, valorada e, no final das contas, até remunerada pelo produtor rural ter optado por agregar essa tecnologia menos emissora à sua produção. E, por fim, a gente precisa que o Código Florestal seja cumprido, né? No horizonte da COP30, o setor traz uma certeza. A agricultura sustentável pode ser uma tecnologia de desenvolvimento e preservação. Para que a gente mostre aqui que existem pessoas que vivem na Amazônia, pessoas que produzem na Amazônia e que preservam a floresta amazônica, que produzem no Cerrado e preservam o Cerrado, e que isso é uma verdade no Brasil. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que, em fevereiro, o desmatamento na Amazônia atingiu o menor nível já registrado para o mês. A queda acontece no momento em que o Brasil se prepara para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse é um saldo super positivo para a nossa floresta amazônica. Segundo pesquisa, neste mês de fevereiro houve apenas 81 quilômetros de floresta desmatada, um número que ainda é alto, mas se comparado com o mesmo período do ano passado, houve uma redução aí de 64%. Para a gente ter uma ideia, em 2024 houve aí 227 quilômetros de floresta desmatados, o que representa aí quase o estado inteiro do Espírito Santo. Especialistas apontam que essa queda ainda não representa uma trégua para a nossa floresta. Entre os estados que mais desmatam, temos em primeiro lugar o Mato Grosso, seguido por Roraima, e em terceiro, infelizmente, aqui o estado do Pará. Um ponto que chama atenção nesse estudo é que quase 60% das áreas que já foram desmatadas nos últimos 15 anos conseguiram se reestruturar, no entanto, voltaram a ser destruídas. Essa situação reforça ainda mais a política que deve ser mais punitiva para esses criminosos que desmatam aí a floresta. Outro dia, inclusive, a gente chegou a mostrar aqui uma pesquisa de um número super baixo de punições para esses casos, que muitas vezes acaba apenas no pagamento de multas, o que reflete aí esse retorno do desmatamento nessas florestas. Lembrando que esse ano Belém recebe a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vem justamente debater essas questões florestais de meio ambiente junto com outros países e de como eles podem ajudar a manter a floresta em pé. A gente espera que acordos sejam firmados e que novidades positivas sobre a Amazônia possam ser compartilhadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pela primeira vez desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a proibição de contato entre os dois. Jair Bolsonaro voltou a defender o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. O PL que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro é uma das pautas mais urgentes e prioritárias nas conversas entre Valdemar e Bolsonaro nessa retomada de contato. O foco é destravar a tramitação da proposta de anistia aos condenados pelos atos e Bolsonaro lembrou dos familiares dos presos, especialmente os filhos, disse que são órfãos de pais vivos e que é um absurdo o que estão fazendo com essas pessoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse não ter qualquer relação com os atos que resultaram na invasão e na depredação das sedes dos três poderes em 2023. O ex-presidente vem conversando com líderes partidários e também com os presidentes das casas do Congresso Nacional. Ele disse que conversou inclusive com Hugo Mota, presidente da Câmara, mas que não vai fazer cobranças ao presidente justamente porque ele sabe o que ele tem que fazer e é uma pessoa equilibrada, nas palavras de Bolsonaro. Não tem pressão em cima do Hugo Mota. Eu conversei com ele lá atrás. Não vou cobrar o Hugo Mota. Ele sabe o que tem que fazer, é uma pessoa equilibrada, tá? Eu conversei com ele antes das eleições, não fiz exigência nenhuma.
Eu volto a conversar com a Jussara e com o Caio. Caio, o tema anistia ao pessoal do 8 de janeiro certamente vai ser recorrente. Pergunto se ele foi citado, tocado nesse encontro de Bolsonaro com Valdemar e, claro, que outros assuntos estiveram naquele cardápio. Bom, vamos lá, Márcio. Boa noite, Jussara. Márcio, de uma maneira geral, foram esses dois temas, né? A conversa foi rápida, né? Não foi uma conversa que sentaram, que formularam, que elucubraram. Foi uma conversa, primeiro ali na sede do partido, depois eles foram até essa churrascaria em Brasília. Então, a gente não pode dizer que foi um encontro de horas ali, né? E muita gente, muito tumulto, mas esses dois assuntos permearam, que é a grande agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e do próprio PL daqui em diante, tanto o PL da anistia quanto 2026. Desculpa, eu não falei qualquer outro assunto, mas são as alianças para 2026, né? O PL tem um projeto, principalmente ali no Senado, de fazer uma bancada muito forte, justamente para ter uma maioria, para quem sabe, eventualmente, levar adiante um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ficou restrito a esses dois assuntos. PL da anistia, né, que o Bolsonaro vem fazendo uma intensa articulação, aparentemente já dá para ter um mapeamento mais ou menos ali do Congresso de uma maioria, né, principalmente na Câmara, talvez até mais do que no Senado, a favor desse projeto, mas tem uma barreira, principalmente ali no Senado, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou que não pretende pautar este assunto neste ano. Na Câmara, um pouquinho diferente, conseguiriam um pouquinho mais ali com o Hugo Mota avançar essa proposta. Mas foi esses dois temas ali, 2026 e PL da anistia, Márcio. E, Jussara, além de Valdemar Costa Neto, o ministro Alexandre de Moraes, ele também liberou o contato entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o assessor Tércio Arnaud. Você nos traz essa apuração, Jussara, e seria importante a gente saber se eles já retomaram contato depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. É isso, Márcio. O ministro Alexandre de Moraes liberou o contato também de Tércio Arnaud, que é um assessor que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2018 e, claro, que eles já se falaram imediatamente após essa decisão. O Tércio Arnaud, ele ganhou bastante notoriedade porque ele foi apontado como um dos integrantes daquele chamado Gabinete do Ódio, que era um grupo que atuava dentro do Palácio do Planalto que supostamente, né, liderava ali ataques contra adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estava no governo. Então, esse contato foi liberado e, como eu disse, né, Tércio Arnaud, ele começou ainda como um apoiador nas redes sociais e aí, em 2018 ele foi trabalhar como assessor no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro e depois já passou a trabalhar diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, desde então, eles tem uma relação de proximidade. Quando, inclusive, no início do ano passado, teve uma operação da Polícia Federal em que os dois foram alvos, eles estavam juntos na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. E desde então, claro, pela medida do Supremo Tribunal Federal, eles estavam sem se falar e hoje retomaram esse contato. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes também permitiu que o advogado Amaury Saad retomasse também o contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto o Tércio quanto a Amaury Saad, que ele era apontado pela Polícia Federal como sendo um dos autores daquela minuta golpista, eles agora, além de retomar o contato com Bolsonaro e outros investigados, também poderão ter de volta os seus passaportes. Muito obrigado, Jussara e Caio. Durante um evento de assinatura da medida provisória que instituiu o crédito do trabalhador, o presidente Lula disse que os dirigentes sindicais têm de ir para a porta da fábrica para dizer aos trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato. Vamos ver esse trecho da fala do presidente Lula. É importante lembrar todo mundo que antes do dia 21, os dirigentes sindicais que estão aqui têm que pegar um carro de som, ir para a porta da fábrica e dizer para os trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. E aí a gente tem para estar aqui na porta das lojas, dizer para as meninas que trabalham lá, companheira, você não precisa mais pagar 10% de juro. Procure um banco que lhe ofereça uma taxa menor. Você tem que escolher entre os bancos privados, os bancos públicos, aquele que cobrar menor, vá lá e faça a sua mudança de crédito, pegue o seu empréstimo. Eu volto a conversar com a Jussara Soares. Jussara, ontem a Thaís Heredia explicou aqui no estúdio como funciona esse consignado para trabalhadores do setor privado. E, sem dúvida, é mais uma aposta do governo Lula na tentativa de retomar a popularidade. As taxas
prometem ser bem mais baixas do que a de um empréstimo tradicional. E aí te pergunto, Jussara, quais os próximos passos estão sendo pensados no Palácio do Planalto nessa direção, para tentar reverter a queda de popularidade do presidente Lula? Olha, Márcio, o ministro da Secretaria Especial de Comunicação, Sidônio Palmeira, está desenhando um evento para a primeira semana de abril para tentar marcar essa virada do governo e justamente tentar frear esse desgaste do presidente Lula. Então, a ideia deles é, neste evento, na primeira semana de abril, praticamente reapresentar as medidas que foram feitas pela gestão atual nesses 2 primeiros anos. Qual que é a ideia? A avaliação que foi feita pelo ministro Sidônio Palmeira é que muito foi feito pelo governo, mas a questão é que a população não está percebendo. Então, diante disso, a ideia é fazer esse relançamento de alguns programas, mostrar ali, tentar numa linguagem mais direta, mais simples, tentar mostrar o impacto desses programas anunciados. Quer um exemplo? Justamente esse anúncio que foi feito hoje desse empréstimo consignado para funcionários, né? Para quem tem emprego, que tem carteira assinada. Bem, como é que foi resumido isso para a população? Crédito do trabalhador. A ideia é sempre essa, tentar pegar essas medidas do governo e resumir de maneira muito simples e direta para ver, assim, se a população percebe o que o governo Lula tem feito, isso na avaliação e no diagnóstico do ministro Sidônio Palmeira. Claro que é uma estratégia que está sendo testada. A gente contou aqui na semana passada, Márcio, que o governo também estuda, está em busca de um novo lema, um novo slogan. Atualmente é União e Reconstrução. E o que se sabe é que é preciso agora, neste momento de desgaste, de queda de popularidade, mostrar que o governo está fazendo entregas. Então, esse novo lema deve ser mais focado nessas entregas. Bem, importante dizer que tem 2 ideias mapeando ali, conduzindo essa remodulação na comunicação do governo Lula. Uma, que é o Brasil está virando a página, e outro, que é um país da prosperidade. São 2 ideias que vão ser trabalhadas pelo ministro da Comunicação, justamente para tentar conter esse desgaste do governo Lula. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares. O Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior divulgou hoje o mapa do ensino superior no Brasil. Dentre os dados, surpreendeu o aumento de idosos matriculados nas universidades, principalmente em cursos de ensino à distância. Apesar de continuarem sendo minoria no ensino superior, representando 0,4% dos estudantes, a comparação entre os anos 2013 e 2023 mostra um salto de 672%, muito maior do que nas outras faixas etárias. De acordo com Rodrigo Capelato, diretor executivo do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, o aumento da expectativa de vida e da população idosa faz com que eles queiram melhorar sua empregabilidade. Além disso, o fator da distância é fundamental. Ele é mais acessível por conta do deslocamento, por conta da flexibilidade de horário, por conta do valor da mensalidade, né, e por conta dessa questão do conflito geracional. Mas junto com isso é uma população que está aumentando, né, com 60 anos ou mais, e dentro de uma população que historicamente não teve acesso ao ensino superior na sua grande maioria. Tá? Nesse primeiro dia de imposição de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio de todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, o dólar ficou praticamente parado. Eu volto a conversar com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, hoje em Brasília. Thaís, o que justifica essa estabilidade da moeda americana em mais esse dia de tarifaço, mais nesse dia de tumulto? Tipo assim, Márcio, peraí. Vamos, fica quieto para esperar qual é a próxima, né? Eu acho que o mercado está um pouco assim, o comportamento das bolsas nos Estados Unidos também foi assim, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, meio sem direção. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, tanto para dólar quanto para bolsa, nenhum movimento relevante. Hoje saiu dados de inflação dos Estados Unidos, mostrando que a inflação lá está
menos forte, ela está já numa trajetória descendente e as apostas de mais reduções para que o Banco Central volte a reduzir a taxa de juros esse ano aumentaram bastante. De uma redução até o final do ano, agora já se esperam 3 reduções até o final do ano. Então, isso acabou gerando algum alívio, mas ainda assim o dólar se fortaleceu frente a várias moedas, não foi diferente aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada como fechou o mercado hoje. Está aí o dólar fechando praticamente estável aqui no Brasil. Ele oscilou bastante, passando boa parte do dia um pouco em alta, tentou cair um pouco, mas não conseguiu, acabou fechando nos R$ 5,80. E a Bolsa, hoje, por exemplo, apesar da recuperação do petróleo, a Petrobras não conseguiu ir muito bem, a Bolsa conseguiu só se manter aí nos 123 mil pontos. A inflação aqui do Brasil também não surpreendeu, pelo contrário. E agora, Márcio, como não teve nenhuma notícia exuberante, eu acho que foi mais esse movimento de ninguém se mexe, ninguém larga a mão de ninguém, até a gente entender qual será o próximo passo de Donald Trump. Márcio. Talvez seja importante falar com você um pouquinho, Thaís, em cima do que você viu e conversou hoje, certamente, sobre essas diferentes reações. Quando o Brasil fala, não vamos retaliar, vamos negociar com Trump. E a União Europeia vem e fala, vamos retaliar. O Canadá vem, vamos retaliar. Tem uma visão se a gente está certo ou está errado entre as pessoas que você escuta, Thaís? Não certo ou errado, mas é a atitude mais prudente agora realmente ficar como o dólar. Vamos ficar quietinho, porque a coisa pior pode vir, não vamos mexer aqui para ele não olhar para a gente. É exatamente isso, Márcio. Hoje eu conversei com consultores e gente que trabalha diretamente com as empresas exportadoras, né? Que assim, há uma preocupação geral, sim, um clima de tensão. Ninguém é capaz de traçar qualquer cenário seguro, né? Exatamente por essa incerteza que o Trump provoca. Mas há uma percepção de que a melhor coisa que o governo brasileiro pode fazer é não comprar briga. O Brasil não tem o tamanho da Europa, o Brasil não tem o tamanho do Canadá, nem do México numa mesa de negociação. E se tem alguma vantagem do Brasil, o fato da gente ter déficit, né? Eles, na balança comercial, é mais positiva para eles do que a nossa. O Brasil tem alguma margem de manobra. Essa cautela, ela tem gerado algum alívio, sim, entre os empresários. Muito obrigado, Thaís Herédia. Hora do Fato Relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Neofeed. Nessa guerra tarifária de Trump, um ícone americano pode ser a grande vítima. O Ford F-150, um dos veículos mais vendidos dos Estados Unidos, deve ser um dos principais afetados pelas tarifas de aço e alumínio. Assunto para Márcio Croen, editor do Neofeed. Todos os dias, a guerra tarifária do presidente Donald Trump provoca um estrago diferente. E não apenas no mundo. A economia americana também está sofrendo as consequências. O início de vigência da tarifa de 25% sobre aço e alumínio importados acertou em cheio um dos principais setores apoiadores de Trump, o automotivo. A Ford, uma das empresas ícones da indústria americana, já faz as contas de quanto o tarifaço irá refletir no resultado financeiro. E o maior risco está em um dos símbolos do estilo de vida dos consumidores americanos. A picape mais popular do país, a Ford F-150, é a principal alavanca de geração de lucro para a montadora. A questão é que os itens taxados são fundamentais para a fabricação dos veículos. Aço e alumínio respondem por 50% dos materiais necessários para colocar em prática a linha de montagem. As novas medidas poderiam acarretar um aumento de $400 no custo de produção do veículo. E a perspectiva é de que esse custo extra seja repassado aos consumidores, afetando diretamente a economia local. O dilema da Ford é o mesmo de toda a indústria automotiva americana. Cada vez mais, o alumínio vem sendo usado na carroceria externa dos automóveis, e a maior parte vem de produtos importados. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Neofeed. Até o próximo. O conteúdo Neofeed também está disponível no site da CNN Brasil. Temos aqui mais algumas notícias internacionais. Na Groenlândia, a oposição venceu as eleições parlamentares. A votação aconteceu em meio à promessa de Donald Trump de anexar a ilha. O partido de centro-direita garantiu quase 30% dos votos. Ele defende a independência do território que pertence à Dinamarca.
Agora, a sigla deve manter conversas com outros partidos para formar uma coalizão para governar. O território de 57 mil habitantes conquistou o direito de declarar independência da Dinamarca depois de um referendo no ano de 2009. Mas o processo ainda não aconteceu por preocupações de que os padrões de vida cairiam sem o apoio econômico dinamarquês. O interesse de Trump na ilha, que é rica em minerais, contribuiu para o aumento do desejo pela independência. O estado de saúde do Papa Francisco segue estável. Segundo o Vaticano, uma tomografia de tórax confirmou a melhora no quadro clínico. Francisco vem mostrando sinais de melhora há mais de uma semana, mas ainda não há data para que ele receba alta. O Papa está internado num hospital, o Hospital Gemelli de Roma, desde o dia 14 de fevereiro, para tratar de uma pneumonia bilateral. O Papa é propenso a infecções pulmonares por ter perdido parte de um dos pulmões na sua juventude. No terceiro episódio da série especial Como a Covid Mudou o Mundo, a correspondente Priscila Asbeck traz os impactos da pandemia sobre a economia global, os empregos perdidos, a ajuda que os governos tiveram que oferecer à população e como a tecnologia salvou muitos negócios. Maravilhoso. A Jupira é o tipo de empresária que não para um segundo. Diego, qual que é o peixe da Fish of the Day? Um empadão de frango, um catupiry, cadeirinho e beijinho. Tema? Tem vaso de caipirinha aí? Ela é dona de um restaurante brasileiro em Nova York. Em 2020, ganhou de aniversário uma péssima notícia. O dia que a cidade fechou foi 16 de março, que é o dia do meu aniversário. Então, 16 de março, 2020, eu ganhei de presente de aniversário o fechamento da cidade inteira. Mas com o restaurante aberto desde 1998 e uma clientela fiel, a Jupira encontrou alternativas. Reforçou o delivery, passou a vender pratos congelados e buscou autorização para adotar os sheds, as varandinhas que ficaram famosas na pandemia. Tudo no menu que a gente podia congelar e vender, a gente fez. Empadão de frango, e vendia muito. Que as pessoas vinham da onde eles tinham que vir, Connecticut, Upstate New York, onde eles estavam lá, né, escondidos, faziam umas compras e levavam tudo para casa, deixavam congelados e iam descongelando. Isso também foi uma grande ajuda no negócio. Todo mundo pensou no que podia pensar, porque ou era fazer isso ou era fechar. Benefícios foram necessários para sustentar pessoas que perderam o emprego e empresas que corriam o risco de fechar as portas. A pandemia empurrou mais de 60 milhões de pessoas para a extrema pobreza no mundo, segundo dados do Banco Mundial. A parcela de pessoas que vivem com menos de $2,15 por dia subiu de 9% para quase 10% em 2020. Os Estados Unidos gastaram 11% do PIB com programas sociais durante a pandemia, o maior percentual entre economias de alta renda, segundo a OCDE, o chamado Clube dos Países Ricos. Um forte estímulo à demanda. We had the capacity to manufacture hindered by essentially this disease, and the basics of economics are that if you don't have sufficient supply and there is sufficient demand, then prices go up. And that's basically what happened, and I think we're still feeling some of the impacts of that. A inflação chegou a um pico de 9% nos Estados Unidos em 2022, o maior patamar em 40 anos. E desde então não voltou à meta de 2% do Banco Central americano. Right now, I would say in the United States, the risk is that inflation continues to persist, that interest rates need to remain at a restrictive level where the Fed's putting the foot on the brake. And of course, the performance of the U.S. economy has implications for the global economy. Things like eggs and milk and bread, I would say probably close to maybe 20-25% increase. Everything feels at least 20 to 30% higher. The eggs are off the shelf. There's nothing there, as well as the price of most of what I buy.
No Brasil, um estudo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, revelou que as medidas de auxílio do governo durante a pandemia chegaram a 4% do PIB. Mas, segundo o fundo, um programa social com um custo 50% menor seria o suficiente para proteger a população. O mundo todo gastou, sim, uns mais, outros menos, é verdade. Quem gastou mais sofreu mais com a inflação, quem gastou menos sofreu menos. Com o aumento de gastos, o endividamento público sobe e o risco de investir no país aumenta. Quando entra essa questão da confiança, o que a gente vê? Uma tendência de saída de recursos do país ou incapacidade de atrair entrada de recursos. A gente vê remessas de recursos mais fortes de empresas e de pessoas. E aí significa taxa de câmbio mais alta. Taxa de câmbio mais alta significa inflação mais alta e também, né, o Banco Central precisando subir juros para conter a inflação. A taxa básica de juros no Brasil está em 13,25%, maior patamar desde agosto de 2023. E a inflação em fevereiro atingiu o maior nível em 22 anos. Em meio à piora da economia, os negócios também sofreram. 500 mil empresas brasileiras fecharam as portas apenas em 2020. Mas nem todos os efeitos foram negativos, como pondera este especialista em gestão da Universidade de Colômbia. Businesses actually had to be very agile. They had to change very, very quickly. And that speed in change in dealing with the pandemic, the best organization, I think, is still there. And it really helped them to come up with new innovations going forward. O avanço em inovação foi visto principalmente em setores como comércio digital e transportes. Nesta empresa de logística, uma das maiores do mundo, a área de e-commerce dobrou durante a pandemia. In the United States, from Q2 of 2019 to Q2 of 2020, we saw a 60% increase in volume year on year between those quarters within the e-commerce industry. And so that explosion of volume needed to be handled. So we very quickly had to protect people, get people into a place that they could work, and then we had to give them tools, and that's where robotics really came into play. Neste momento, neste hub aqui que fica do lado do aeroporto de Nova York, esse avião está sendo carregado para levar mercadorias para a Alemanha. Antes da pandemia, eram cerca de 6 viagens por dia que aconteciam com essas aeronaves que vão para a Europa e para a China e também para outras regiões do mundo em um dia. Agora são 10 viagens. Eram também 3 aeronaves, agora são 5 para dar conta desse aumento de volume por causa do crescimento do e-commerce. If I want to purchase something, the first place I'm thinking about is where can I buy it online? And if I think I'm going to struggle with that, I'll then think about what store can I go to? And so that mindset has remained, and that's why we continue to see, even from the pandemic, the percentage of retail sales being e-commerce continuing to grow over the last 4 or 5 years still. No Brasil, os pedidos online também explodiram durante a pandemia. Esse comportamento da demanda, ele se sustentou e continuou crescendo no pós-pandemia. Então, o que talvez a pandemia trouxe foi uma intensidade, né, talvez quase antecipando ali uma tendência que já era natural do mercado, de um crescimento da adoção do delivery online, do e-commerce no geral no Brasil. A gente sai de 20 milhões de pedidos, vai a 60 milhões de pedidos ao término da pandemia e hoje a gente transaciona mais de 110 milhões de pedidos. São mudanças que o executivo aposta que devem continuar para o futuro. Essa conveniência de você se aproximar, de você salvar tempo, de você ter muita escolha e variedade também, né? A questão de, às vezes, você falar, poxa, hoje eu quero algo diferente, de repente você abre o aplicativo e você tem acesso a um mundo de serviços muito amplo. A pandemia acelerou processos no Brasil e no mundo. Mas também mostrou a força de tradições que acompanham a humanidade há séculos.
Tô aqui com a Jupira e com o Jonas, que é o bartender aqui do restaurante, e eles vão me mostrar um segredo que também ajudou muito durante a pandemia, não é isso, Jupira? Salve o segredo! Salve o segredo! E o Jonas vai contar pra gente, Jonas, qual que é esse segredo? O segredo é a caipirinha, né? Que as pessoas vêm muito aqui por ser um restaurante brasileiro, né? Então querem experimentar... O original, né? O drink brasileiro, a cultura brasileira e o clássico é de limão. Que é o que então bora provar essa caipirinha aí. Bora shake, shake. Shake, 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 shake. Experimenta, Priscila. Vê se você aprova. Vamos ver. Caipirinha do casa. Tá igual do Brasil, Gostinho né? de Brasil. Gostinho de Brasil. Maravilhoso. Saúde. Obrigada, Cheers. Jana. Ô, brigadeiro. Adoro pimenta. No episódio de amanhã, Priscila Asbeck vai mostrar uma tendência que chegou com a pandemia e veio para ficar no mercado de trabalho, o home office. E assim nós encerramos essa edição do CNN Prime Time. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Pense bem, pense CNN.